Eu queria aproveitar, Azevedo, falando um pouco de desenvolvimento, né? A gente sempre fica aguardando com ansiedade os novos PDDUs, né? A gente teve um boom maravilhoso, principalmente no Horto Florestal, e agora aqui no Caminho das Árvores, a gente percebe claramente como um PDDU bem estruturado, ele leva o desenvolvimento de uma região de forma muito impactante. Porque não é só a construção civil, você desenvolve a parte comercial, né, do comércio de uma forma geral, hospitais, escolas, tudo cresce junto a um PDDU que, claro, tem o viés principal e importante de desenvolvimento daquele local. Como é que vocês estão, a expectativa de vocês para essa nova rodada? O que é que poderia melhorar no PDDU de Salvador para que ele traga só coisas positivas? Porque tem muita... tem o consumidor que não está muito atento ao que vem pela frente, ele sempre é um pouco temeroso, né? A gente sabe, a gente estava falando sobre isso, né, Cláudio, da necessidade da verticalização, né? Porque tem muita gente morando e pouco terreno, e pouco espaço, e a gente precisa abraçar essas pessoas, né, na sua moradia. Então o PDDU passa a ser extremamente importante nisso. Como é que vocês estão? O PDDU é fundamental, né? Se a gente observar em 2014, quando foi feito aquela última revisão do PDDU, a gente tinha bairros na cidade que você só podia fazer prédios residenciais, outros locais você só podia fazer prédios comerciais, outros locais você só podia ter comércio, né? Outro lugar você só podia ter clínicas e hospitais. Então a cidade ela era muito fatiada. E aí vem o crescimento populacional, o aumento das demandas por serviço, o aumento da demanda das pessoas por locais para trabalhar, por locais para comprar, por locais para ter o seu atendimento de saúde, e você começou a criar o que? O caos no trânsito. Sim. Porque o tempo que a pessoa passava para se locomover de casa para o trabalho, do trabalho para o comércio, era muito grande, e você perdia um tempo circulando, né, de uma forma não muito racional. Com essa mudança do PDDU, a gente começou a ver o que a gente tinha em alguns bairros, né? Se a gente olhar para lá, para aquele tempo, a gente tinha os bairros mais tradicionais já estabelecidos, com comércio, residência e serviços, que era bairro da Graça, da Barra, né, do Canela, do Campo Grande. Consequentemente, demanda maior, preço do metro quadrado maior. Maior. Né? E um pouco ali do Imbuí, que tem já tinha uma vida própria, né? Itapuã, e o resto espalhado e um vazio. Né? Com essa mudança do PDDU, você vem, puxado pelo mercado imobiliário, desenvolver toda essa infraestrutura de serviços para a população dentro desses bairros, o que facilita a vida de todo mundo, traz mais conforto, traz menos mobilidade das pessoas dentro do nossa cidade. Então o PDDU ele é fundamental não só por isso, mas também porque ele mostra o planejamento da cidade, daquilo que a cidade precisa para poder ela ter a sua sustentabilidade. O que a gente discute muito e que a gente vê o que acontece em toda a grande cidade hoje é que a gente tem que verticalizar as cidades. Até por uma questão também de sustentabilidade, porque ao você verticalizar, você faz com que você tenha os recuos laterais, que faz com que a ventilação permaneça, você concentra um maior número de pessoas num determinado local, diminui a pressão sobre a cidade para que ela tenha que ampliar o sistema de saneamento, que ela tenha que ampliar o sistema de transporte, que ela tenha que ampliar o sistema de saúde. Imagine se a gente só crescer horizontalmente. Numa cidade como Salvador, que é uma península extremamente limitada, que só tem o vetor norte para crescer. Como é que você vai se expandir de uma forma horizontal para atender o crescimento de uma população que, se você pegar de 1970 para cá, a gente cresceu praticamente quase 10 vezes, né? Em torno de 8 vezes de crescimento do ano. Como é que você sustenta esse crescimento se você não puder verticalizar para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida, para que as pessoas tenham as suas necessidades atendidas? É só dessa forma.
E além do PDDU, a gente tem também o Código de Obras, que é importante para executar aquilo que está planejado, né? Então, esse é assim, a Bíblia e o que há de mais desejo, importante, né, para o desenvolvimento e o crescimento das cidades é o plano diretor, que nós estamos aí, estamos abertos, estamos dialogando com o município, os municípios, né? Já temos aí alguns municípios que já fizeram a sua revisão o ano passado, estamos iniciando com outros municípios, para que a gente leve outras experiências, leve as demandas do setor, que é importante o setor público também saber o que é que nós estamos projetando para o nosso mercado. Sim. Né? Como é que ele vai também se preparar para atender a demanda Perfeito. Que a gente está colocando e a população vem nos pedindo para que ela seja atendida. Então, é com o diálogo, é com a participação de profissionais, é com a participação dos empresários, é com a participação do poder público que a gente vai fazer um PDDU melhor, para que a gente consiga fazer com que nossas cidades continuem a crescer de uma forma cada dia melhor e mais amiga do cidadão. Esse é um ponto polêmico, aí eu vou trazer aí para a Viviane, que é a ideia da verticalização. A gente fala, mas existe sempre quem olha como sendo algo ruim. E aí como tentar trazer isso e comunicar, estamos aí com o podcast para poder pegar e fazer isso, contem sempre com a gente também, para poder dar notoriedade com isso, e acabar um pouco daquela falta de diálogo, de discussão que existia antes, né? Entendia que fosse construir, ia sombrear a praia, e que a praia ia ficar escura, e aquelas conversas todas, e quando a gente vê que não. E eu queria aproveitar também, Viviane, para poder trazer para o debate, que é o seguinte: o quanto tem aumentado esse metro quadrado em relação às outras cidades, ou seja, Salvador deu um pico muito grande, principalmente quando a gente trata aí desse alto luxo, bairros que antes a gente entendia que estava com preço quadrado aquém do que deveria, hoje melhorou bastante. Vitória, né? Você ter um pia, você ter locais como patamares que você fica de frente para o mar e que existia uma resistência muito grande, e eu acho que se deve também às grandes intervenções que foram feitas tanto pelo poder estadual quanto pelo poder municipal, né? Das viabilidades, VLT, BRT, praças, orla toda nova orla, né? Revigorada, isso tudo movimenta, e que o papel da ADEME junto a isso tudo se faz muito importante. Mas como passar muito dessa comunicação de tudo isso? Né? Sem dúvida, Azevedo. É exatamente o que, na linha do que o Cláudio falou, começando primeiro pela verticalização, assim, a gente mostrar para o usuário da cidade, não é para o cidadão, para quem usa, para quem se desloca, para quem... as consequências de não ter a expansão da cidade através da verticalização, né? Então, isso que o Cláudio falou, é uma sobrecarga muito grande para a administração da cidade, né? Em todos os serviços que são essenciais. Então, quando você imagina que ali, para você fornecer um serviço público para um morador e fornecer para 80 moradores no mesmo endereço, é uma preocupação que tem que ter agora, pensando nas gerações futuras, né? No que a gente vai deixar, que cidade a gente vai deixar para os nossos filhos, né? É um espaço que seja passível de administração, ou é algo que não tem condição de ser administrado, né, de forma adequada? Então, a verticalização é realmente uma solução nesse sentido. E, claro, que respeitando todas os limites, que são essa preocupação com o sombreamento de praia, não é que isso vai deixar de ser respeitado, nem de ser considerado, mas não é a verticalização em si que é o problema, pelo contrário, né? O que a gente entende é que é a solução. E em relação ao preço, assim, a gente vê também, na linha do que o Cláudio falou, da gente não ter essa classe média, então a gente vê realmente uma recuperação de preço, né? A gente vem acompanhando essa melhora no preço de venda, né, por parte de quem realiza, né? Então, a expectativa de que agregue o valor que realmente tem ali ao empreendimento. Mas o que a gente vê ainda é muito um movimento de recuperação, né, Cláudio? A gente ainda vê um espaço... Salvador ainda é muito barato. Ainda é muito barato. A gente tem esses extremos, como a Azevedo falou, né, Vitória, mas assim, para o que não é esse altíssimo luxo, a gente ainda vê um preço muito defasado, né? Então, é um movimento que aos poucos a gente vem conseguindo
vem conseguindo encaixar, porque também depende muito da capacidade de pagamento. Não adianta a gente, né, apostar que vale mais se não tem a renda, né, que comporte o pagamento. Então, é um movimento coletivo aí que a gente vem, como você falou, contando com a contribuição da prefeitura, do governo do estado, da própria economia, com a geração de emprego, né, renda, educação. Ou seja, é um complexo, né, um movimento muito, né, complexo, sistêmico, para a gente ir conseguindo essa recuperação que a gente vem conseguindo no preço de venda.